Meu nome é Marcos Almeida. Sou brasileiro, nascido e criado numa família simples, em um bairro que parecia pacato, mas escondia mais do que os olhos podiam ver. Durante muitos anos, as pessoas me viam como alguém centrado, trabalhador e espiritual. Sempre fui assim, desde novo, interessado pelo que está além do que os olhos enxergam. Mas o que poucos sabiam, e o que eu mesmo demorei para entender, é que a espiritualidade errada abre portas que depois não se fecham com facilidade. Hoje, eu sou um servo de Cristo, liberto, restaurado e consciente de que o mundo espiritual é mais real do que muita gente imagina. Mas nem sempre foi assim. Durante anos, fui um praticante convicto do espiritismo kardecista. Passei por centros, giras, sessões de desobsessão e até mesmo iniciações em linhas espirituais mais ocultas que não são mostradas ao público comum. Fui orientado a ter altares, imagens, velas, cristais, incensos, objetos que no começo pareciam inofensivos, até mesmo bonitos, mas que carregavam junto deles correntes invisíveis, correntes que me prenderam em ciclos de opressão, insônia, doenças na alma e tormentos que eu não tinha coragem de contar nem para minha esposa. Você talvez pense que estou exagerando, mas eu vou te dizer algo que nunca ousei revelar publicamente até hoje. Houve noites em que eu ouvi vozes me chamando pelo nome, mesmo estando sozinho em casa. Vi vultos passando de um cômodo a outro, cheguei a presenciar objetos se movendo sem explicação. E o mais assustador, eu sentia prazer em tudo isso, sentia poder, sentia que estava conectado com algo maior. Mas esse algo maior queria a minha alma. Este vídeo não é uma crítica religiosa, é um alerta espiritual. Um alerta sobre objetos que parecem comuns, mas que são portas espirituais abertas dentro do seu próprio lar. E hoje eu vou te revelar 5 deles, 5 objetos que atraíram maldição para a minha casa, para a minha saúde, para o meu casamento, e que talvez estejam na sua casa agora mesmo. Eu não estou aqui como teólogo, nem como pastor. Estou aqui como alguém que passou pelo vale da sombra da morte e saiu vivo. Alguém que foi cego espiritualmente, mas que hoje enxerga com os olhos do Espírito. Você vai entender como essas coisas entraram na minha vida, como destruíram tudo à minha volta e o que aconteceu quando, pela primeira vez, eu tive a coragem de queimá-las. O que você vai ouvir pode abalar suas crenças, pode confrontar seus costumes, mas pode ser o primeiro passo para sua libertação. Talvez você esteja vivendo o mesmo tipo de opressão e nem sabe. Talvez você esteja orando, jejuando, buscando a Deus, e mesmo assim, sente que algo está travado, que as coisas não fluem, que há um peso espiritual no ar, um ciclo que não se quebra. Hoje você vai descobrir o que pode estar alimentando isso. E eu preciso te dizer isso antes de continuar. Se você abrir seu coração, Deus vai falar com você nesse vídeo. Não por mim, mas porque Ele é misericordioso demais para te deixar enganado. Eu sou Marcos, um ex-espírita, um ex-oprimido, um homem que foi resgatado pela cruz de Cristo. E é por isso que eu estou aqui. Você está pronto? Porque o que vou te contar vai mudar sua forma de olhar o mundo espiritual para sempre. A Bíblia era um livro que ficava aberto no Salmo 91, em cima da estante pegando poeira. E eu cresci com perguntas, muitas perguntas, sobre Deus, sobre a morte, sobre o que havia além do que os olhos podiam ver. Perguntas que ninguém respondia. Se eu perguntava demais, mandavam eu calar a boca. Se eu chorava à noite, diziam que era bobagem. Eu sentia coisas, sonhava com figuras estranhas. Tinha sensações que me deixavam confuso e com medo, mas fui ensinado a ignorar tudo isso. Só que o que você ignora continua lá, escondido, esperando. Na adolescência, comecei a procurar respostas, não nas escrituras, porque elas nunca me foram apresentadas como fonte de vida, mas em livros, filmes, conversas com amigos esotéricos.
Descobri o espiritismo como quem encontra uma chave. Era tudo muito bonito. Falar de luz, de evolução espiritual, de caridade. Comecei a frequentar centros, participei de sessões e palestras e no começo parecia tudo em paz. Mas com o tempo, algo mudou. Uma senhora do centro me disse que eu tinha um dom, que eu era um médium de incorporação, que os espíritos me chamavam com facilidade. E foi aí que tudo se intensificou. Comecei a me envolver com práticas que exigiam concentração, rituais com velas, mantras, oferendas. Me ensinaram a preparar ambientes espirituais em casa. Fui colecionando imagens, pedras, símbolos, achando que aquilo me protegia. Mas, na verdade, estava abrindo portas. Portas que, quando abertas, são difíceis de fechar. Passei a ter sonhos cada vez mais estranhos, presenças no quarto, toques no meu corpo durante a noite. Acordava exausto, como se tivesse lutado contra alguém. Comecei a perceber que, quando me aprofundava nesses rituais, minha vida emocional piorava. Tive crises de raiva, perdi relacionamentos, afastei amigos. Mas ao invés de recuar, eu fui mais fundo. Fui apresentado à Umbanda, depois ao Candomblé. Diziam que lá eu encontraria as entidades certas para me orientar, que eu precisava de firmeza, de guia, de força espiritual. Comecei a fazer banhos com ervas, despachos em encruzilhadas, oferendas na praia. Comecei a incorporar. Sentia como se algo tomasse meu corpo por inteiro, e eu gostava, porque aquilo me dava uma sensação de poder, de domínio. Era como se eu tivesse finalmente acordado espiritualmente. Mas a verdade era outra. Eu estava sendo possuído. Ninguém me disse que aquele poder vinha com um preço, que as vozes que me orientavam também me perturbavam, que os rituais que me davam alívio por um momento me prendiam por dias, que eu estava cada vez mais oco por dentro, mesmo cercado de guias, imagens e velas acesas. O vazio só aumentava. E junto com ele vinham as doenças emocionais, ansiedade, pânico, insônia, uma angústia constante e a sensação de estar sendo vigiado, sempre. Mas eu ainda não sabia que aquilo tudo era só o começo, que os objetos que eu levava para casa, com tanto zelo, estavam abrindo brechas espirituais reais, que eu estava sendo usado como ponte e que, a cada ritual, a cada imagem, a cada vela acesa, uma nova corrente se formava na minha alma. O que eu buscava como luz estava me levando às trevas, e o pior é que eu achava que estava no caminho certo. Eu me tornei conhecido nos círculos que frequentava. Passei a ser procurado por pessoas que queriam ajuda espiritual, orientações, passes. Comecei a estudar magia cerimonial, elementos de ocultismo clássico, livros de doutrina espiritual que não estavam nas prateleiras de livrarias comuns. Eu queria mais poder, mais conhecimento, mais acesso ao outro lado. E o outro lado me respondeu. Fui orientado por um guia a fazer um ritual de fortalecimento espiritual. A preparação durou dias. Precisei isolar um cômodo da casa, cobrir os espelhos, colocar tigelas com elementos específicos em cada canto. Sal negro, sangue de ave, velas pretas e vermelhas. O ar ficou pesado. Era como se a casa inteira tivesse mudado de temperatura. No dia do ritual, fui instruído a jejuar. Sim, jejuar. Não com o propósito de consagração a Deus, mas para abrir os canais de recepção espiritual, como me disseram. Durante 24 horas, não comi nem bebi. Fiquei em silêncio absoluto. E ao final desse jejum, ao iniciar a invocação, eu vi uma figura escura se formar no centro do cômodo. Não era humana. Era como fumaça viva, espessa, se contorcendo no ar. Senti meu corpo formigar, minha mente girar. Aquilo olhou para mim. Eu não tinha dúvida. Não era minha imaginação. Aquilo tinha consciência, presença e dominava o ambiente inteiro. Ele falou, não com palavras audíveis, mas dentro da minha mente. Uma voz autoritária, exigente. Me prometeu influência, proteção, respostas em troca de minha fidelidade, e eu aceitei.
Naquele momento, uma porta se abriu. E tudo que eu conhecia como vida mudou. A partir daí, os rituais se intensificaram. Comecei a realizar trabalhos espirituais para terceiros. Usava objetos pessoais, escrevia nomes, fazia orações invertidas, invocações específicas. Comecei a ter visões durante os rituais, imagens de lugares que nunca visitei, rostos de pessoas desconhecidas, tragédias que ainda iam acontecer. Era como se eu tivesse ganhado um dom profético, mas corrompido. E foi nesse período que tive uma das visões mais perturbadoras da minha vida. Durante um ritual noturno, enquanto recitava uma invocação, fui arrebatado espiritualmente. Me vi dentro de uma casa. Não era minha, era a casa de alguém que eu nunca vi. Mas consegui enxergar tudo, as paredes, os móveis e os demônios. Vi como eles operavam ali dentro. Não estavam escondidos, estavam acomodados, sentados nos sofás, apoiados nas camas, deitados nos berços das crianças, alimentando-se de brigas, pornografia, objetos consagrados, quadros, músicas, filmes. Eu via claramente a influência deles sobre aquela família. Eles cochichavam nos ouvidos das pessoas, sopravam mentiras, tocavam suas emoções, e ninguém percebia. Saí daquela visão em choque, ofegante, suando frio. Naquele dia, compreendi algo profundo. Demônios habitam onde são convidados, mesmo que o convite seja inconsciente. E muitas vezes, esses convites são feitos através de objetos, presentes, imagens, lembranças, símbolos. Cada um deles carrega uma energia e muitas vezes uma legalidade espiritual. Ali eu percebi, minha casa estava cheia dessas legalidades. Comecei a ver minha própria realidade com outros olhos. As brigas constantes com minha esposa, a frieza espiritual, a insônia, os surtos de raiva. Tudo fazia sentido. E sabe o que mais me chocou? A comparação com o cristianismo. Os satanistas jejuam para se fortalecer espiritualmente, para abrir portais, para invocar entidades. Nós nos privávamos de comida e água para ficar mais leves espiritualmente, mais disponíveis às entidades. Enquanto isso, quantos cristãos negligenciam o jejum, achando que é só um ritual antigo ou religioso? O mundo espiritual não perdoa ignorância. O diabo não brinca de ser diabo. Ele imita, ele distorce, ele corrompe tudo o que Deus criou, inclusive o jejum, a oração, os símbolos sagrados. E enquanto os filhos da luz dormem, os filhos das trevas se preparam. Eu fui um desses filhos, e o que descobri naquele tempo ainda me persegue em sonhos. Mas foi só quando Deus interveio que tudo começou a mudar. Ou melhor, do fim das trevas na minha vida. Eu tinha sido procurado por uma mulher desesperada. Dizia que o marido a traía, que queria trazê-lo de volta, custasse o que custasse. E esse era o tipo de trabalho que eu já fazia quase no automático. Vela, nome escrito em papel, elementos pessoais, uma oração específica para amarração. Naquela noite, preparei tudo como sempre fazia. Acendi as velas vermelhas e pretas, tracei o círculo de proteção, coloquei os objetos no centro e iniciei as palavras. Mas algo estava diferente. O ar parecia mais denso que o normal. A chama das velas tremia com violência, mesmo sem vento. Meu corpo inteiro começou a formigar, os pelos do braço se arrepiaram e então eu senti. Uma presença entrou na sala, mas não era como as entidades que eu já conhecia. Não era escura, opressora, nem fria. Era oposta, pura, forte, silenciosa, mas esmagadora. Tudo parou. O relógio, os sons da rua, até meus pensamentos. Eu não conseguia me mover. Não conseguia continuar o ritual. Não conseguia nem respirar direito. Eu senti como se alguém estivesse ali, me observando, me atravessando com os olhos. E então, uma voz, clara, dentro de mim, mas tão viva que parecia externa. Você sabe que isso não é vida. Você sabe que isso é mentira. Eu estou aqui. Meu corpo caiu de joelhos no chão.
As velas apagaram sozinhas. O círculo traçado se desfez como areia ao vento. Era como se toda a estrutura espiritual que eu tinha construído tivesse desmoronado em segundos. Comecei a chorar. Não era um choro comum. Era como se minha alma estivesse se rasgando. Eu sentia vergonha, medo, desespero. E ao mesmo tempo uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Naquele chão cercado por símbolos, imagens e restos de rituais, eu senti que algo estava acontecendo. Algo que nenhuma entidade havia me feito sentir. Aquela presença não exigia nada. Não pedia oferendas, não cobrava sacrifícios, apenas me expunha e me amava. Mas o inferno não solta seus cativos sem lutar. Naquela mesma noite fui atacado espiritualmente como nunca antes. Enquanto dormia, tive um sonho vívido, ou talvez tenha sido mais do que um sonho. Acordei paralisado, com o corpo travado, os olhos abertos e uma figura encapuzada sentada sobre meu peito. Ele rosnava, urrava, me amaldiçoava. Suas palavras eram de ódio. Ele gritava: "Você é nosso, não tente fugir, você nos pertence." Eu não conseguia gritar, só os olhos se moviam, e dentro de mim, um clamor que eu nunca tinha feito antes subiu com toda a força: "Jesus, me ajuda." Naquele instante, aquela sombra gritou de dor e desapareceu como fumaça arrancada por um vendaval. Eu voltei a respirar. O quarto se encheu de um cheiro suave, quase como incenso, mas não era dos meus. Era diferente. Era como se a própria atmosfera tivesse mudado. Eu sabia, ele estava ali, Jesus. Eu, que sempre rejeitei o nome dele, clamei, e ele respondeu. Nos dias seguintes, tudo em mim ficou em conflito. As vozes que antes me guiavam começaram a me atormentar. Objetos em casa se moviam sozinhos, os sonhos viraram pesadelos. Eu sabia que havia tocado em algo santo e as trevas estavam furiosas, mas também sabia, havia algo diferente dentro de mim. Algo havia quebrado, um ciclo tinha sido interrompido. Pela primeira vez desde que entrei nesse mundo, eu desejei sair, não por medo, mas por esperança, e era só o começo. Foi então que, sem entender direito o porquê, resolvi procurar uma igreja. Não era algo natural para mim. Durante anos, desprezei evangélicos. Achava que eram alienados, manipulados, fracos, mas algo me puxava, como uma mão invisível, insistente, firme. Entrei num culto numa noite de quinta-feira. Era uma igreja simples, não tinha luxo nem luzes coloridas. O pastor era um senhor magro, de voz rouca e olhos que pareciam enxergar dentro da alma. Sentei no fundo. Queria observar, sem ser notado. Mas logo percebi que eu era o alvo daquela noite. Enquanto o pastor pregava, eu me contorcia por dentro. As palavras dele me atravessavam. Parecia que ele estava narrando minha vida. Você tem mexido com o que não entende. Você está sendo atormentado à noite. Você sente que está perdendo o controle da sua alma. Chorei. Pela primeira vez em anos, chorei de verdade. No final do culto, ele fez um apelo. Se você sente que precisa de libertação, venha aqui na frente. Eu não queria ir. Algo me segurava. Minhas pernas pareciam presas ao chão, mas quando percebi, já estava de pé, andando até o altar. As pessoas me olharam, mas eu não ligava. Eu estava sendo carregado. Quando o pastor impôs as mãos sobre minha cabeça, algo explodiu dentro de mim. Foi como um grito preso por anos, finalmente se soltando. Um rugido saiu da minha garganta, involuntário. Meu corpo caiu no chão. Me contorci. Senti como se algo estivesse sendo arrancado com violência. Não era teatral, era real, era dor, era libertação, era luz invadindo cada canto escuro da minha alma. Ouvi vozes gritando dentro da minha mente. Ele não pode sair, ele é nosso. Mas ouvi uma voz mais forte. O sangue de Jesus tem poder. E foi ali, naquele chão, cercado por irmãos que eu nem conhecia, que eu nasci de novo. Aquela noite foi o início de uma nova vida. Mas não foi mágica, não foi rápida. Nos dias que seguiram, a guerra continuou.
Eu sonhava com demônios me chamando de traidor. Odiavam minha mudança, tentavam me seduzir de volta. Alguns amigos espirituais apareceram para me ajudar, dizendo que eu estava sendo enganado. Recebi ameaças, inclusive físicas. Minha casa ficou tensa por semanas. Tive crises de abstinência espiritual. Era viciado no oculto, viciado na adrenalina das entidades, no controle que achava ter. E agora precisava aprender a depender, a confiar, a esperar. Foram noites de oração em lágrimas. Dias inteiros lendo a Bíblia sem entender direito, mas sentindo paz. Passei a frequentar discipulados, grupos de oração, cultos com jejum. Conheci irmãos que me abraçaram, sem saber da gravidade daquilo que eu carregava. Mas eles sabiam orar, e isso bastava. Uma irmã, certa vez, olhou nos meus olhos e disse: Deus já te perdoou. Agora falta você se perdoar. Eu desabei. A libertação foi um processo, às vezes doloroso. Outras vezes silencioso, mas constante. E a cada passo eu entendia, o nome de Jesus não é apenas uma palavra, é uma arma, um escudo, um refúgio. Cada vez que eu declarava esse nome em voz alta, as sombras se afastavam. Jesus, Jesus, Jesus. Aquele nome que eu tanto desprezei salvou a minha vida. E foi nesse processo que aprendi que a verdadeira guerra não era contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Mas agora eu não estava mais sozinho. Muita gente pensa que depois da conversão tudo se acalma, mas comigo foi o contrário. Depois que aceitei Jesus e comecei a andar com Ele, o inferno se levantou com força. Pessoas que antes me elogiavam começaram a se afastar. Amizades antigas viraram zombarias. Ouvi que eu tinha sido enganado pelos crentes, que eu traí minha missão espiritual, que os guias iriam me cobrar. E, de fato, as perseguições vieram. Tive pesadelos, ataques espirituais, objetos em casa quebrando sem explicação. Certa vez, uma figura apareceu na porta do meu quarto no meio da noite. Eu estava acordado. Era real. Me olhava fixo, com raiva. Mas agora eu conhecia a arma. Não era mais feitiço, não era vela. Era o nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai embora. E desapareceu. Mas mesmo assim foi difícil, porque o que ninguém te conta é que quando você larga as trevas, elas não te largam tão fácil. Minha alma precisava ser lavada, reconstruída, alinhada com o céu. E isso só vem com discipulado, com renúncia, com obediência. Comecei a caminhar com irmãos maduros. Eles me ensinaram a orar de verdade, a jejuar não por barganha, mas por intimidade com Deus. Foi no jejum que entendi que o meu espírito precisava dominar a carne, que a autoridade espiritual não é grito, é renúncia, não é aparência, é entrega. Você quer autoridade? Um irmão me disse: então aprenda a se calar quando quiser gritar, a dobrar os joelhos quando tudo dentro de você quer reagir, a jejuar quando seu corpo quer conforto. Eu vivi isso, e posso te dizer, a carne grita, mas o espírito cresce no silêncio, no secreto, na cruz diária. Os primeiros meses foram um campo de batalha. Eu precisava jogar fora tudo, imagens, livros, objetos que antes tinham valor espiritual para mim. Cada vez que eu entregava um desses objetos, sentia uma resistência. Era como se algo gritasse dentro de mim. Mas cada vez que queimava um, sentia liberdade. Eu aprendi que há objetos que carregam pactos, memórias, acessos espirituais. Aprendi que a casa é um território e que quem não consagra, contamina. Se você não vigia, o inimigo entra com legalidade. Comecei a consagrar minha casa, orar em cada cômodo, clamar pelo sangue de Jesus sobre as portas, sobre os móveis. Comecei a colocar louvores em vez de mantras. Comecei a encher minha mente com a palavra. Foi nesse processo que Deus me mostrou algo simples, mas profundo. Marcos, você era instrumento das trevas. Agora precisa aprender a ser instrumento da luz. Ser instrumento da luz exige vigilância, porque o inimigo tenta te seduzir de novo.
E não vem mais com promessas escuras, vem com cansaço, com distração, com dúvidas, com vozes sutis que dizem, isso tudo é exagero. Mas eu sabia da verdade, porque eu estive dos dois lados, e posso te garantir, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você pertence à luz, ou está nas trevas, e a luz exige renúncia. Renunciei vícios, renunciei músicas, renunciei filmes que me alimentavam espiritualmente de forma errada. Renunciei minha velha identidade, renunciei o controle e ganhei algo infinitamente maior: paz, verdadeira paz. E nesse caminho de renúncia aprendi o poder da oração. Não oração decorada, mas oração com gemido. Oração com entrega. Aprendi que quando você ora, o céu se move. Quando você jejua, o inferno treme. E quando você declara a palavra, os demônios recuam. Essa é a verdade que ninguém me contou, mas que o Espírito Santo me ensinou. E é isso que quero que você entenda hoje. A sua casa pode estar debaixo de uma maldição e você nem sabe. Você ora, jejua, lê a Bíblia, mas parece que algo trava. Parece que há uma barreira invisível entre você e Deus. As coisas não fluem, os sonhos não vêm, a presença do Espírito não se manifesta. Talvez você sinta um peso estranho no ambiente, um cansaço que não passa, um ciclo de brigas, enfermidades ou miséria que se repete. E a raiz pode estar em algo aparentemente inofensivo, um objeto. Eu vivi isso. Na minha casa havia imagens, amuletos, cristais, livros, presentes, quadros, roupas e enfeites que eu não fazia ideia de que eram consagrados. Mas o mundo espiritual sabia. E isso dava legalidade para demônios habitarem ali. Sabe o que o Senhor me ensinou nesse processo? A casa é uma extensão da alma. O que você permite dentro dela, você permite dentro de você. A porta que você deixa aberta no físico se torna um portão espiritual. A palavra de Deus diz, não dareis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Mas quando você mantém dentro do seu lar objetos consagrados às trevas, símbolos ocultistas, instrumentos usados em práticas espirituais erradas, você está dando lugar, e o diabo entra, não como um invasor, mas como um convidado. Você pode ungir, pode orar, pode declarar versículos, mas se não renunciar os objetos de legalidade, a porta continua aberta. É por isso que eu quero que você pare e reflita. O que está dentro da sua casa hoje que pode estar alimentando cadeias espirituais? Talvez uma imagem que você acha bonita, mas foi consagrada num ritual. Talvez uma camiseta com símbolos que representam rebelião espiritual. Talvez um livro que parece inofensivo, mas contém feitiçaria nas entrelinhas. Talvez algo que foi presente, mas veio com carga espiritual de quem te deseja mal. Deixe-me te dizer com clareza. Demônios habitam onde encontram ambiente, e eles se alojam em objetos, em músicas, em filmes, em costumes. Eles se alimentam do que você tolera. Você não precisa ter participado de um ritual para abrir uma brecha. Basta manter em casa aquilo que vem das trevas. Mas há uma verdade maior. O sangue de Jesus tem poder para quebrar toda maldição. Mas é preciso atitude, é preciso obediência, é preciso posicionamento. Foi quando eu comecei a limpar minha casa que senti o peso saindo do ambiente. Foi quando queimei tudo o que representava o passado que a paz voltou. Foi quando rompi com os objetos que os gritos cessaram. E mais do que isso, foi quando entendi o valor da vigilância. O jejum que eu fazia nas trevas me conectava com espíritos imundos, mas o jejum em Cristo me conectou com o céu. O jejum silencia a carne e abre o ouvido espiritual. O jejum destrói fortalezas e revela o que está escondido. Satanistas jejuam para abrir portais. E cristãos acham que jejum é opção? Se até o inferno entende o poder do jejum, por que a igreja tem negligenciado? A autoridade espiritual não está nas palavras bonitas. Está na vida consagrada, na renúncia, na santidade. Você quer ver sua casa liberta? Quer ver o ambiente mudar? Quer ver cadeias espirituais caindo?
Então limpe sua casa, queime o que precisa ser queimado, desfaça pactos antigos, renuncie lembranças que ainda te prendem, jejue, ore, santifique seu lar. O Espírito Santo quer habitar aí, mas ele não divide espaço com demônios. Ou você prepara o altar para Deus, ou mantém altares escondidos para o inimigo. Eu falo isso com temor porque vivi, e se você ouviu até aqui, é porque Deus está te chamando para tirar os móveis espirituais da velha vida, para trocar os adornos ocultos por presença santa, para transformar a sua casa num lugar onde o céu tem liberdade. E tudo começa com uma decisão, um vazio que não passa. Talvez você já se perguntou, será que algo está errado comigo? Será que estou em pecado? Mas o que poucos consideram é, será que há objetos, músicas, lembranças, símbolos que estão alimentando as trevas dentro da sua casa? Eu estive do outro lado. Eu vivi o engano espiritual de achar que tudo era energia, que tudo era do bem. Eu acendi velas, fiz orações que pareciam belas, mas que atraíam demônios. Eu buscava paz e colhia tormento. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, entrou no meu cativeiro e me chamou pelo nome. E hoje, Ele está te chamando também. Não importa o que você já praticou. Não importa o que você já teve dentro de casa. Não importa o quão longe você tenha ido. O sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer pacto, qualquer maldição, qualquer objeto consagrado. Mas você precisa se levantar, precisa se posicionar. Talvez você precise entrar em jejum como nunca entrou. Talvez precise fazer uma varredura espiritual em sua casa. Talvez precise renunciar músicas, amizades, práticas que parecem normais, mas estão drenando sua alma. Não por medo, mas por amor, porque quando você abre espaço para Deus, Ele entra com cura, Ele entra com paz, Ele entra com restauração. O que está te impedindo de buscar a Deus com tudo? Você sente que tem sido atacado espiritualmente? Você vive em ciclos que não se quebram? Você ora, mas sente que há um teto de bronze sobre sua cabeça? Hoje é o dia de se posicionar. Ore, jejue, clame o nome de Jesus, queime o que precisa ser queimado, renuncie com a boca, declare que sua casa pertence a Cristo, não brinque com o espiritual, não subestime as brechas. O que você tolera hoje pode destruir sua geração amanhã, mas há esperança, e essa esperança tem um nome: Jesus, o mesmo que me libertou, o mesmo que me visitou no meio de um ritual satânico, o mesmo que fez as trevas recuarem com uma só palavra. Ele está aí, agora, batendo a porta, esperando que você abra. Você não precisa de medalhas, nem imagens, nem pedras, nem talismãs. Você precisa dele. E quando você o busca de verdade, ele responde. Quando você jejua com sinceridade, os céus se movem. Quando você renuncia ao pecado, o Espírito Santo vem com força, e a sua casa se transforma, e sua alma encontra descanso. Eu não te ofereço religião, eu te ofereço a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém liberta como Ele, ninguém cura como Ele, ninguém ama como Ele. Talvez este seja o seu momento. Não ignore o que está sentindo agora. Não endureça o coração. Feche os olhos. Clame o nome dele e deixe que a luz invada tudo. Porque onde a luz entra, as trevas não resistem.